Hoje nós vamos falar sobre dividend yield. O que é, para que serve, como calcular, como ele é composto, como analisar e também como utilizar no dia a dia em suas operações. Tá certo? Então vamos começar na prática aqui, mostrando para vocês todos esses aspectos que é muito importante que você conheça. Mas eu quero dizer que a planilha com a estratégia Vasco Freeway, ela contempla e calcula em tempo real os melhores momentos para você comprar e vender ações, melhores momentos para você fazer uma venda de call ou uma venda de put, e até mesmo ela orienta se está num preço muito caro e você não deve ficar de fora naquele momento, não comprar as suas ações, tá certo? E ela está ranqueada por 100% dos ativos que compõem a Bolsa de Valores, aqueles que compõem o IBOV e aqueles que compõem a Bolsa como um todo, tá certo? Nós temos aqui em tempo real toda a remuneração paga aos acionistas, a participação dos lucros dos acionistas por ação, que é o dividendo. Dividendo é um mecanismo de distribuir participação dos lucros dos acionistas com base na proporção de suas ações. E cada ação te dá direito a ser sócio de uma empresa. E os sócios da empresa são remunerados anualmente no fechamento dos seus balanços, tá certo? Às vezes semestralmente ou até mesmo trimestralmente, são remunerados com a participação aí dos lucros. A divisão dos lucros é feita com os dividendos, tá certo? Os dividendos, dar um exemplo, por exemplo, a Vale, nossa primeira empresa aqui do ranking, a Vale recebeu R$ 14,42 em dividendos nos últimos 12 meses. Como é que é composto esses R$ 14,42? Com duas informações, tá certo? Uma delas é a participação nos lucros através de dividendos. E dividendos são apurados no fechamento do balanço e a assembleia ordinária ali dos acionistas determina qual é o percentual que será distribuído, ou seja, existe um percentual de lucro apurado no balanço, certo? Que se chama payout. Isso aqui é o que poderia ser, o payout é o que poderia ser distribuído aos acionistas, os diretores e a assembleia, lá, as reuniões dos acionistas, tá certo? Decidem ou distribuir 100% deste lucro aos acionistas em dividendos, ou uma parte desses lucros apenas e guardar a outra parte para expandir a empresa, para investir em marketing, para o crescimento do negócio, tá certo? Mas então existe a seguinte informação: payout é o lucro obtido na empresa através do seu balanço, e o dividendo é de fato aquilo que realmente foi determinado a ser distribuído. Por exemplo, a empresa teve um lucro de 10% e a convenção ali da reunião ordinária dos acionistas determinou que é viável distribuir apenas 4% aos acionistas e 6% vamos deixar aí para comprar novas empresas, expandir e outros afins ali, tá certo? Obviamente, não se distribui nunca 100% do lucro para todos. Tem que ter dinheiro no caixa, tem que ter emergências, e é assim que funciona as grandes corporações. Mas também existe uma coisa a mais que está somada nesse valor, porque esse valor é constituído de duas coisas. Primeira, o que determinaram em pagar em dividendos. Mas se uma empresa fecha anualmente ali o seu balanço, o acionista ficaria muito tempo ali dependendo ali daquela renda, daquela receita que ele gostaria de ter de forma passiva ali no seu rendimento. Então existe também na lei das sociedades anônimas, que é a lei 6404, que rege todos esses princípios aí das sociedades anônimas, com a B3, tá certo? Eles podem fazer uma distribuição também de juros sobre capital. Então existe ali, dentro daqueles 4% que eu falei, existe o juro sobre capital e também os dividendos. Qual a diferença de uma coisa a outra? Tecnicamente, é dinheiro que o acionista recebe, então não tem diferença nenhuma, certo? Mas na prática funciona assim. As empresas, por deliberação própria, elas podem determinar cada 2 meses, 3 meses, ou quando tem já um lucro ali no caixa, tá certo? Ela distribui uma parte desse lucro antes mesmo de encerrar o seu balanço, antes mesmo de encerrar
para se fazer a distribuição dos dividendos, ela paga juros sobre capital. Então, ela pode determinar pagar 0,5%, 1%, 2%, a quantidade que tiver disponível ali do lucro, tá certo? Com isso, isso sai do caixa da empresa como uma despesa. E se ela não fizesse isto, isso é totalmente legal, tá certo? Como é despesa, isso diminui o lucro da empresa, tá certo? E quando ela fecha o lucro no final do ano e gera ali o lucro do resultado do balanço, ali vai se determinar o pagamento de dividendos. Mas quando a empresa gera lucro, ela paga imposto de renda, por volta de 34%, que é o imposto de renda sobre o lucro da empresa, é tributado, tá certo? Então, quando ela faz a distribuição de juros sobre capital, ele não é tributado porque ele sai como uma despesa. Mas só que existem regras para isso na legislação, tá certo? Mas também não é que não está isento de impostos, não, porque quando você recebe os juros sobre capital na sua conta, é descontado 15% de imposto de renda do acionista, tá certo? Mas quando é distribuído os dividendos, vem integralmente para a sua conta, mas na apuração de lucro da empresa foi recolhido 34% sobre lucro geral da empresa, correto? É assim que funciona. Inclusive, está tramitando aí para que se mude isso e que também esses dividendos pagos aí aos acionistas sejam também, vamos dizer assim, tributados novamente. O que eu não concordo muito, seria uma bitributação, tá certo? Mas é o que está aí para ser definido aí em breve aí, tá certo? Então, sabemos já agora que existe lá o payout, sabemos que é o que poderia ser distribuído, sabemos que existe o dividendo, que é o que de fato será distribuído, e também uma deliberação ao longo dos meses, ou de 3 meses, 6 meses, juros sobre capital antes do dividendo, antes da apuração de lucros da empresa. Perfeito? Bom, visto isso, nós temos aqui, então, de fato, o que foi pago por ação em reais. O cálculo do dividend yield é muito simples. Basta pegar esse montante aqui, no caso da Vale, que pagou 14,42, e dividir pela cotação atual, que dá um dividend yield de 21,5%. Tá certo? Este é o indicador. O indicador é valor recebido em reais dividido pela cotação naquele momento. Por isso que aqui na planilha eu faço essa apuração de cálculo em tempo real. Essas informações são obtidas diretamente da B3 em tempo real, tá certo? Juros sobre capital, dividendos, e eles estão aqui. Uma informação que bonificação é uma forma também de remunerar o acionista, mas não é em dinheiro, sim em ações, tá certo? Que também é um outro tipo de deliberação, é um outro assunto para um outro dia, não faz parte dos dividendos, tá certo? Somente juros sobre capital e aqui os valores dos dividendos em dinheiro. Então, o cálculo é simples. Esse número passa a ser um indicador que os analistas e os grandes investidores, e os investidores de uma forma geral, se baseiam para definir o seguinte: quero ter essa ação na minha carteira ou não? Para que serve isso? Tá certo? Qual é o melhor número? Nós já vamos falar disso também. Agora, esse número, na sua facilidade de obtenção, quando foi criado, né, essa regra criada aí, foi criada nos Estados Unidos e muitos países se utilizam também desse mesmo conceito, mas na realidade ele tem aqui algumas coisas que o tornam um pouco vulnerável, tá certo? Como o preço pago é fixo, pelo menos até o próximo pagamento de dividendos ou a próximos juros, por um determinado período, ele é fixo, mas a cotação está sempre flutuando. E nós sabemos, vamos até mostrar aqui, por exemplo, olha, vamos pegar aqui, já estava aqui na plataforma, o Banco Bradesco. Imagina o seguinte, vamos imaginar que o Bradesco pagou, hipoteticamente, R$ 2 de dividendos. Depois nós vamos ver na prática quanto ele pagou, mas vamos só fazer uma simulação. Então ele pagou R$ 2 no ano de dividendos. Vamos imaginar que na sua melhor performance, aqui no topo, no preço topo do gráfico, tá certo? Porque o preço é assim, ele ora está em baixa e ora está em alta, ora baixa, ora alta, baixa e alta. Esse é o ciclo normal da Bolsa de Valores, isso você já sabe, tá certo? Mas o dividend yield se foi 10 e a cotação quando ele está no alto for de R$ 20,
significa, pelo cálculo do dividend yield, que o dividend yield é de 10%. 2 dividido por 20, 10%. Só que, por exemplo, quando ele está aqui embaixo, tá certo? Quando ele está aqui embaixo e tiver, por exemplo, R$ 10 na baixa, R$ 20 no topo e R$ 10 na baixa, o dividendo pago de R$ 2 passa a ser 20%. R$ 2 sobre R$ 10 é 20%. R$ 2 sobre R$ 20 é 10%, tá certo? Então, quando o ativo está desvalorizado, causa uma falsa impressão de que ele paga um bom dividendo. E quando ele está bem valorizado, causa uma falsa impressão de que ele paga péssimos dividendos. Isso não é verdade. Entenderam isso? Então vamos voltar à planilha. Por isso, na estratégia Vasco Freeway, eu não utilizo essa forma de calcular o dividend yield. Eu utilizo então o dividend yield padrão utilizado no mercado é o valor do dividendo dividido pela cotação. Mas eu utilizo o valor pago em reais dividido pela média, pelo valor médio de 72 períodos. Ele me dá um equilíbrio, nem pelo máximo, nem pelo mínimo, e sim pela média de 72 períodos, tá certo? Voltando aqui no gráfico, então eu nem, naquele exemplo dos R$ 2 do Bradesco, R$ 20 e R$ 10, 20 na alta e 2 na baixa, eu faço pela média aqui, que seria sobre R$ 15, por exemplo, entre 20, que me dá, na realidade, pelo menos num range de tempo ali de 3 meses e meio, 72 períodos, que é o parâmetro da estratégia Vasco Freeway, eu tenho assim um número mais consistente para tomar decisões de médio e longo prazo, tá certo? É isso. Porque todo curso, toda coisa que você ouve falar de dividend yield, sempre tem aquela recomendação. Mas cuidado, se está baixo, tem falsa impressão disso ou daquilo outro. Então, para me livrar dessa falsa impressão, eu calculo pela média, tá certo? Você pode dizer, mas o que é certo? O que é certo é aquilo que você tem que tomar a decisão. O que todo mundo usa, mas sempre está pensando na baixa e na alta, às vezes pensa, às vezes nem pensa nisso, pode tomar decisões erradas. Eu tomo a decisão mais próxima de uma realidade, que é pelo preço médio, tá certo? Então, você tem o seu patrimônio e tem que cuidar bem dele. Então, faça também as suas regras de risco, as suas regras de segurança. Então, aqui eu estou falando de meu patrimônio, minhas regras, tá certo? E a regra que eu acho mais coerente é pela média. E para você que é assinante da estratégia, eu apresento aqui os dois valores, né? O dividendo pago em reais, o dividend yield pela cotação atual e o dividend yield pela média que você já conhece, que é essa linha roxinha de 72 períodos, ok? Mas, é só isso o dividend yield? É somente isso? Não, nós vamos aprofundar um pouquinho mais para você agora saber o seguinte. Para que serve, nós já vimos, né? Nós já vimos o que é, como ele é obtido, como ele é calculado, tá certo? Até as duas formas. Ele é um indicador para você tomar uma decisão. Aqui nós temos a Vale como exemplo, mas nós vamos considerar isso para 100% das ações. O que considerar? O que é um bom dividend yield para eu tomar uma decisão? Você ouve de tudo no mercado, tá certo? Você ouve de tudo. Algumas pessoas convencionaram que 6% é um bom número. 7%, 8%, qualquer coisa no mínimo de 6 ou no mínimo de 7. Tudo bem, é aquilo, cada um convenciona ali o que é melhor, tá certo? Mas muitos também utilizam isto como um parâmetro também, é o seguinte, eu tenho que ter também uma segurança, eu quero buscar empresas boas pagadoras de dividendos, mas como é que ela paga esses dividendos em relação à inflação, em relação ao CDI, tá certo? Em relação à taxa Selic. Então, são essas as considerações que você tem que fazer. Há um ano atrás, a taxa Selic estava 1/3 do que é hoje. Depois foi para metade do que é hoje e hoje nós temos uma taxa Selic de 12,3%, tá certo? Agora,
Será que eu quero que as empresas paguem e me remunerem no mínimo igual ao CDI? Sim, essa pode ser uma decisão que você tenha que tomar. Então você pode querer ações para incorporar na sua carteira de ações que paguem no mínimo 100% do CDI. Existem investimentos na Bolsa de Valores que em algumas corretoras, em alguns bancos, que oferecem 110% de CDI na sua renda fixa, 150%, 200% de CDI em renda fixa. Só que aí você tem que deixar o seu dinheiro preso lá durante um ano, certo? Mesmo pagando 200% de CDI, você pode obter e escolher empresas que paguem no mínimo dividendos na ordem de 100% do CDI e você passa a trabalhar os seus investimentos e buscar mais retorno mensal em vendas de put, vendas de call, comprar barato, vender caro. Você tem que trabalhar o teu dinheiro para ele render muito mais do que 200% do CDI, tá certo? E você tem que também não deixar o teu dinheiro fixo, só guardando dividendos. Você tem que fazer com que ele cresça em quantidade de ações. E para fazer isso, você tem que fazer as suas operações mensalmente, bimestralmente, tá certo? Comprando barato, vendendo caro, ganhou 10% de margem esses 45, 60 dias, vai comprar, aguardar mais uns dias até o preço ficar barato novamente e comprar uma quantidade maior de ações, perfeito? É aí que se obtém um acelerador, vamos chamar assim, de multiplicação do seu capital, tá certo? É nessa linha que nós temos que fazer a nossa operação. Então vamos lá. Aqui na estratégia Vasco Freeway, você pode, em tempo real, e eu não conheço nenhuma plataforma ou nenhuma estratégia que te dá em tempo real o dividend yield. Tá certo? Se você tem, coloca, por favor, nos comentários, eu gostaria de conhecer. Mas aqui você consegue o seguinte: você está analisando aqui os melhores momentos para você comprar ou vender ações, incorporar novas ações, mas chegou o momento de você decidir se quer ou não quer colocar uma determinada ação na sua carteira e ela tem que ser boa pagadora de dividendos. Então você vem aqui neste filtro, então nós vamos aqui eleger, e aqui nós temos ações que pagam menos de 3%, olhando aqui no filtro. Não sei se eu estou na frente aqui, não, mas acho que ainda não estou na frente. Mas aqui, menos de 3% de dividendo, entre 3 e 12, 6 e 12, 12 e 18, 18 e 24, 24 e 48%, mais de 48% de dividend yield. Tem. Talvez você não tenha acesso a essas informações, mas aqui você tem tudo em tempo real, facilita demais a você fazer as suas análises. Por exemplo, se eu quero empresas que me remunerem no mínimo como a taxa Selic ou CDI, né, que é bem próximo da Selic, eu quero empresas entre 12 e 18%. Eu vou colocar aqui no filtro empresas que pagam dividendos ou dividend yield entre 12 e 18%. Olha aqui, ele me trouxe um range aqui de empresas. Então, olha aqui, a dividend yield dessas empresas, ó, 14, 14, 18, 18, 12, 15, 14 alguma coisinha, né? 16, 20, 15, ou seja, Itaúsa, Gerdau, Semig, Copel, Taesa, CPFL, ou seja, lojas Marisa, Usiminas, Copel, ou seja, diversas empresas pagam entre 12 e 18. Mas vamos melhorar isso aqui. E entre 18 e 24? Vamos colocar aqui um pouquinho mais de empresas. Vamos, vamos tirar o 12 e 18, depois eu vou pondo tudo. Entre 18 e 24. Opa, deu mais um grupo de empresas aqui. A Goal, Usiminas, Dexo, Unipar, Kepler, Lavi, tá certo? Ou seja, pagam 23, 22, 19, 16, 20. Vamos pegar outras empresas aqui que pagam entre 24% e 48%. Excelente dividend yield. Então, três empresas aqui: Braskem, Marfrig, Infracom, tá certo? Pagam ali 31, 31, 44. Empresas que pagam, agora vamos colocando aqui, empresas que pagam mais de 48%, tá certo? Vamos colocar aqui. Tem aqui, por exemplo, três empresas
quatro empresas. Petrobras pagou 44, depois a Bradespar 4,3 pagou lá excelente, ali um faraônico ali de 145. Nós vamos explicar um pouquinho isso também, 145%, e a SINE 198%, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho desses números todos também, que é importante para que você tenha no mínimo conhecimento, tá certo? Então vamos pegar aqui agora assim, ó, vamos pegar assim, ó, empresas que pagam entre 12 e 18%, entre 12 e 24%, entre 12 e 48% e mais de 48%. Olha a quantidade de ações que pagam acima de 12% de dividend yield, tá certo? Até vamos pegar o dividend yield aqui da taxa média que eu estou considerando aqui neste filtro. Olha, Vale, Petro, Itaúsa, Gerdau, Sebim, ou seja, grandes empresas estão aqui, olha, boas pagadoras de dividendos, tá certo? E agora vamos só fazer um filtro também aqui. Tudo é para conhecimento. E isso é tudo dado real e em tempo real, tá certo? Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 14 de setembro, tá certo? São 14 horas e 53 minutos neste momento, aqui na planilha, e é a cotação que está andando aqui no momento. É um mercado que está hoje em baixa, tá? O Ibov está em baixa de 0,35%, a maior parte estão aqui no vermelho, mas mesmo assim o mercado está ainda num ciclo de alta, certo? O mercado está num ciclo de alta. Então veja a quantidade de empresas, olha, empresas que contribuem aqui na formação do Ibov, tá certo? Eu até sinalizo aqui com duas cores o que forma o Ibov. Empresas que formam o Ibov são 92 empresas atualmente. Desde o mês passado, 92. Aumentaram duas empresas. Arezzo entrou e mais uma outra empresa entrou aí, formando 92 empresas. Mas eu coloquei verde aqui, lembra que aqui nós só estamos no filtro dos grandes pagadores de dividendos, né? Mas o verde significa empresas que estão até 80% da formação do Ibov. São 31 empresas. E as outras 62 que eu coloquei no Ibov aqui, talvez você não consiga ver a cor, mas é um azulzinho bem, bem forte, azul marinho, e são essas outras que totalizam 61 empresas. 31 com 80% e 20% outras 61 empresas. E as demais cento e tantas empresas contribuem aí a bolsa como um todo, mas lembra que no filtro aqui só estão acima de 12%, tá certo? Veja que facilidade que você tem de localizar aqui as empresas em tempo real que pagam bons dividendos. Não adianta nada você ir lá, pegar um vídeo de alguém, de um guru, tá certo? Um especialista, um bom especialista, mas ele te dá ali as melhores 10 pagadoras de dividendos. Aí você vai lá, assiste o vídeo, acha fantástico, mas tem 6 meses o vídeo, tem 3 meses, 5 dias. Já houve outros pagamentos de dividendos, a cotação já mudou, o mercado mudou, saiu de baixa para alta, tá certo? Tudo mudou. Tudo mudou. Então, as coisas, decisões para você fazer uma gestão de uma carteira de ações, é tudo em tempo real. Certo? E é o meu propósito passar para você em tempo real tudo que é necessário para você tomar as melhores decisões no tempo certo, no momento certo. E aproveita, eu estou há pouco tempo aqui no YouTube, passando o meu conhecimento de mais de 10, 12, 14 anos já de experiência aí na Bolsa de Valores, e eu estou passando este conhecimento para vocês. Eu desenvolvi esse algoritmo, esta planilha, e quero compartilhar com vocês. E você pode até mesmo, se você olhar aqui no rodapé, tem ali o meu contato, e-mail. Faça uma solicitação para você fazer um teste com essa planilha. Por 30 dias você vai adorar, não vai conseguir ficar sem ela depois para tomar decisões, tá certo? Momento certo de comprar, de vender, venda de call, venda de put. Você tem aqui qual é o mecanismo para se definir o momento de comprar. Só para ilustrar aqui, o high low tem que estar comprado, o MACD confirmado, a cotação tem que estar em baixa, abaixo da média de 72 períodos, a venda, como é que tem que ser, como é a venda de put, como é a venda de call, como é o preço caro para você não entrar na operação, não comprar, tá certo? Para você não navegar no escuro, no mar aberto, num navio sem bússola, tá certo? É o que eu estou sempre dizendo isso e é importante.
Vamos fazer mais uma leitura só para você entender aqui. Depois eu vou detalhar um pouquinho mais isso aí a vocês. Vamos lá. Eu quero, por exemplo, dizer que entre 6 e 12% já é um bom perfil também, por exemplo. Então ele traz aqui as empresas que estão ali entre 6 e 12% de dividend yield para você também fazer uma análise. Lá, Bradesco, JBS, a Vivo, Klabin, Engie 11 e assim por diante, diversas empresas boas pagadoras de dividendos, tá certo? E vamos olhar também, só para você ter conhecimento, empresas que não pagam, que pagam dividendos abaixo de 3%, certo? Ou até mesmo entre 3 e 6%, ou seja, abaixo de 6%. Vamos colocar aqui, todas estão aqui sinalizadas em vermelho, olha aqui, tudo vermelhinho, empresas que estão tudo abaixo de 6% de dividend yield. Pode filtrar só abaixo de 3? Pode, tem essa facilidade também, ok? Então, é muito importante que você realmente saiba para que serve o dividend yield, como é que ele vai contribuir no seu rendimento mensal. Você quer 6% de dividendo? Você quer trabalhar na taxa Selic, certo? Com CDI ali de 12 e tantos por cento? É isso que você pode fazer aqui a sua escolha, tá certo? Mas agora é muito importante você conhecer aqui, vamos falar da cereja do bolo agora, certo? A cereja do bolo é o seguinte, eu prefiro falar dela aqui no gráfico, tá certo? Empresas boas pagadoras de dividendos nem sempre são as melhores empresas para você ter na sua carteira. E vice-versa, também. Empresas más pagadoras de dividendos nem sempre são as melhores também para você ter. Mas normalmente são assim. Mas você tem que analisar também outros parâmetros e eu vou mostrar isso para você, tá certo? Mas uma boa relação também para se entender isso é com relação aos setores, certo? Os setores em que a ação se encontra. Vamos ver, por exemplo, o seguinte: nós temos aqui o setor de mineração, e no dia de hoje aqui está contribuindo em diminuir ali o IBOV em 2,13%. O setor de petróleo está em alta de 1,58%, andando em direções contrárias aqui, mineração e petróleo. Os bancos aqui, as instituições financeiras, está basicamente ali 0 a 0, 0,05%, tá certo? A parte de siderurgia com 3,71 de baixa, as elétricas com 0,20 ali, parecido com os bancos ali, empate técnico praticamente 0,20% ali. É muito importante que você conheça mais uma informação, o que leva as empresas a distribuírem seus dividendos ou aquilo que não leva, ou que leva as empresas a não distribuírem os seus dividendos, certo? Existem duas possibilidades no lucro. Todas as empresas foram constituídas para gerar lucros e crescerem, tá certo? Mas cada uma tem uma característica. Vamos dar um exemplo. Uma empresa na área, por exemplo, vamos falar aqui da Vale, por exemplo, mineração, tá certo? Vale, Petrobras, outras empresas que já estão assim, muito bem consolidadas, tá certo? Então, normalmente são conhecidas no mercado como as blue chips, tá certo? As blue chips, na realidade, são empresas que já estão praticamente assim desenvolvidas, já estão com seu patrimônio consolidado. Ela não tem que estar investindo muito dinheiro em marketing, não tem que ficar comprando novas empresas, ela não tem que ficar preocupada na sua expansão, tá certo? Ou seja, ela tem sim que estar preocupada com tudo isso, mas numa proporção menor. As empresas, por exemplo, as small caps, são empresas que estão em constante desenvolvimento, em constante necessidade de mudança, em constante necessidade de investir em marketing, em constante necessidade de comprar outras empresas, né? Então, o segmento, por exemplo, de varejo, um segmento de indústria de uma forma geral, né? A indústria de alimentos, a indústria de cosméticos. Essas empresas são muito competitivas umas com as outras, tem muita concorrência. Então, vamos dizer assim, não são empresas que realmente podem distribuir 100% do seu lucro. Não dá vamos imaginar que o lucro padrão seja de 10%. As empresas, por exemplo,
As empresas mais consolidadas, elas na realidade, exemplo, dos 10%, ela pode distribuir 6, 7%. Tá certo? As small caps ali, dos 10%, ela pode distribuir somente 1, 2, tá certo? Precisa de 6, 7, 8 para crescer mais ainda, né? Isso faz com que essas empresas menores tenham volatilidades maiores, porque o mercado acredita nessas empresas também. Eu não estou dizendo menor em tamanho ou em tempo ou em simplesmente volume de negócio. São empresas grandes com mais de 50, 100 anos, mas são consideradas small caps ainda, porque não consegue fazer aquele, tem que estar constantemente em movimento, em crescimento, em expansão, diferente, por exemplo, de uma elétrica. Uma elétrica, mesmo com às vezes um décimo do que movimenta uma Petrobras, porque imagina uma empresa que transmite energia elétrica, tem as redes de transmissão, ela tem um contrato de 50 anos ali com o governo, com o Estado, tá certo? 100 anos, como foi a Light. Elas têm lá as torres de transmissão, tem a rede já, ou seja, o seu patrimônio está tranquilo, tá certo? Está estabilizado, não precisa ficar incorporando mais empresa, trocando o cabeamento lá de transmissão. Sim, tem manutenção, tem tudo isso, renova, troca, tá certo? As manutenções, mas não tem aquela euforia ali de gastar todo o lucro, tá certo? Com necessidades de expansão. São empresas que já estão desenvolvidas. Então, empresas desenvolvidas pagam melhores dividendos, ok? Empresas melhor desenvolvidas têm um patrimônio mais sólido, certo? Empresas mais desenvolvidas têm um valor de cotação em relação ao seu patrimônio, o valor do patrimônio por ação, mais estável, na ordem de 1%, do fator de 1, 1,2, 1,5, depende aí de se ela está em baixa ou em alta. E as empresas também, as small caps também, são empresas que, na realidade, têm essa volatilidade e o mercado, por acreditar nessa empresa, também aceita pagar mais do que o seu patrimônio vale, mais do que a cotação vale em relação ao patrimônio. Então, às vezes, tem empresa que tem um patrimônio de 10 e o mercado está pagando 30, 40, 50 reais por ação. 4, 5, 6, 8 vezes até mesmo o que vale o seu valor patrimonial. Por quê? Ela está incorporando os dividendos, paga pouco dividendo, mas você observa lá que paga, que tem resultado lá no fechamento do seu balanço, e elas distribuem menos porque tem que estar em constante crescimento e lá na frente vai dar bons lucros também, tá certo? É isso que eu queria falar para vocês com relação aos setores, e também é uma informação importante para o seu conhecimento, certo? Então é muito importante que você tome a decisão correta, usando também esse indicador dentro dos parâmetros, para que você tome aí a melhor decisão para a sua carteira de ações, tá certo? Então, eu digo o seguinte: este vídeo ele precisa muito da sua colaboração, que você se inscreva no canal, deixe o seu like. Estamos há poucos dias no canal e vou trazer muito, muito conteúdo interessante para vocês, para que você cresça no segmento financeiro, tá certo? E trabalhe da melhor forma. Esse é o meu objetivo. É isso que eu queria dizer para vocês sobre dividend yield, como ele é feito, tudo aquilo que já falamos aqui, tá certo? Que Deus te abençoe, eu te vejo no próximo vídeo. Se tem mais dúvidas, coloque aí algum tema em especial que você quer que seja abordado. Eu faço vídeos específicos também. Quer que eu faça uma análise em especial de uma determinada ação? Mande também uma mensagem e faça um teste grátis com uma planilha que você vai realmente ter aí muitas surpresas aí com relação à tomada de decisões mais rápidas e mais consistentes no seu negócio. Até mais, te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.